Boa tarde a todos. Eu sou Alice Bettencourt, da SP4, a agência de comunicação da Timos Energia. Sejam todos bem-vindos ao encontro de hoje para conversar sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Hidrogênio e outros destaques do Timos Research de maio. A live será dividida em dois momentos. Primeiro, teremos a apresentação dos especialistas da Timos e depois abriremos para as perguntas de vocês. Peço a todos que enviem as perguntas apenas pela ferramenta Q&A que se encontra embaixo da sua tela. Apresento agora os especialistas da Timos aqui conosco. O Vitor Ribeiro, Head de P&D Inteligência de Mercado, Giovânio Santos, Head de Estratégia, Fernanda Miyazaki, Analista de Regulação, e Gustavo Carvalho, Head de Preços e Estudos de Mercado. Agora passo a palavra ao Vitor para dar início à live. Olá, boa tarde a todos, né? Essa edição do Time Research, né, é especial, que é a live aberta. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Energia, resolvemos abrir, né, o relatório para todos os interessados. Espera-se cerca de 96 espectadores. E vamos abordar 3 artigos muito interessantes que conversam entre si. E como é que será a sequência de apresentação? Então, eu começo comentando brevemente o artigo de destaque, que é sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, e como esse plano pode conversar com a comercialização de energia e aperfeiçoar a gestão dos municípios. Na sequência, comento o recém-criado leilão de capacidade do Japão, que traz lições interessantes aqui para o Brasil. Na sequência, depois, o Giovânio vai comentar sobre o hidrogênio cinza. A Fernanda ela vai comentar os destaques da regulação, né, que são consultas públicas, as publicações mais relevantes. O Gustavo ele comenta a parte de suprimento, né, e formação de preço. E, no final, a Alice ela vai abrir para perguntas e responderemos aí na medida do tempo. Bom, então vou começar com o artigo de destaque, né? Então, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos ele foi lançado no mês passado e ele traça estratégias, diretrizes, metas do aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos. Trata-se de uma importante iniciativa porque você ter um resíduo, você tratar o resíduo sólido, ele resolve 3 questões importantes, né? Questão ambiental, né? Então, quando o lixo ele não é tratado adequadamente, ele contamina lençóis freáticos, tem toda uma questão de perigo para a saúde humana, né? E nesse plano de resíduos sólidos, ele contém várias tecnologias previstas. Então, você pode gerar energia dos resíduos sólidos a partir de incineração, gasificação, pirólise, coprocessamento. Eu vou comentar cada uma dessas oportunidades. E lá no artigo, você vai perceber, tem um mapa do Brasil, e lá é mostrado os municípios que têm o tratamento de resíduos sólidos de forma adequada, né, de forma não inadequada. A vasta maioria dos municípios brasileiros, ali da região norte, nordeste, ainda estão com tratamento inadequado. Existe uma quantidade relevante no sudeste também com tratamento inadequado. Então, embora tenha tido uma redução de 2010 para cá da quantidade de locais inadequados, então de 64% para de 56% para 46%, ainda é uma quantidade relevante. E nesse plano mostra são as ações, incentiva também nesse plano, existe um cardápio de opções em que os municípios terão que se programar. Mas um ponto mais importante nesse artigo, nós comentamos que existe um PL atualmente tramitando na Câmara, que é o PL 924/2022, que ele introduz, assim, propõe, né, o Plano Nacional de Recuperação Energética, que é toda uma estratégia tanto para reduzir a produção, logo na fonte, né, dos resíduos sólidos, mas, em havendo os resíduos sólidos, como tratar eles, né, e na forma de transformar em energia. Então, o primeiro passo é você adequar o manejo, né, então, você reduzir quantidades que afete ali os
os lençóis freáticos ou a saúde humana, e transformar a energia na forma de empreendimento de RSU. E tem duas medidas previstas nesse PL 924, que é bastante interessante a gente monitorar no futuro, que pode trazer oportunidades tanto para aperfeiçoamento da gestão do município como o próprio setor de energia. O primeiro deles é prever que os municípios, né, ou município ou consórcio de municípios, poderão entrar nos leilões ou de energia nova, ou de capacidade, ou de reserva, e esses municípios entram no leilão de energia, e após garantida ali a venda, né, de energia para o ACR ou para o conjunto de consumidores, no caso do leilão de capacidade, na sequência, até 120 dias, ele faz uma licitação municipal para transferir, fazer uma cessão desse CCAR que obteve no leilão para empreendedores privados que ganharem ali essa licitação. Então, isso é uma ferramenta que pode reduzir o risco jurídico. Aqui, a Timos, já fizemos o apoio de vários empreendimentos RSU, e a gente percebeu que um dos riscos que identificamos, que até muitos empreendimentos não participaram do leilão de energia nova, no último leilão de energia nova surgiu, né, foi criada uma importante medida de ter um produto específico de RSU, empreendimento de geração a partir de resíduos sólidos urbanos. Mas, assim, alguns empreendimentos não participaram porque havia um risco de propriedade. Então, vou dar um exemplo. Aquele lixão, aquele local que recebe o resíduo sólido, pode da Marinha, que foi cedido para a Prefeitura, e a Prefeitura fez uma cessão para aquela área que faz o manejo, que instalaria a geração de energia. Mas esse período da cessão da Prefeitura para a empresa que faz não cobre os 30 anos previstos no CCAR. Então, alguns empreendimentos ficaram receosos de entrar. Então, esse mecanismo previsto no PL 924 é um instrumento que pode reduzir esses riscos jurídicos. E aí, ao mesmo tempo que aproxima os empreendedores, né, de RSU para os municípios, é uma oportunidade de próprios municípios fazerem uma reeducação da sua gestão, uma profissionalização. Outra medida trazida no PL 924 é que os municípios poderão deter uma autorização, seja de produção independente ou autoprodução, a partir de empreendimento RSU, e essa energia ser destinada a atividades do próprio município voltados para a mobilidade de transporte elétrica. Então, pode ter empreendimento RSU, gera energia a partir do lixo, né? E essa energia abate aquela despesa do metrô, o ônibus elétrico, e essa é uma medida muito importante, né, que resolve vários problemas sociais, problemas socioeconômicos, né? Existe toda uma economia circular de pessoas que dependem, né, da atividade ali de reciclagem. Importante ressaltar que resíduos sólidos é tudo que sobra após a reciclagem. Então, aquilo aqui seria destinado, perdido para o lixo, ali geraria energia. Então, assim, esse mecanismo do PL 924, ele me lembrou muito um dispositivo que existe em outros países, que é chamado agregação municipal. Na Califórnia, nos Estados Unidos, de forma geral, existe a figura onde o município compra energia representando todo ali o seu cidadão e negocia, tem poder de barganha para negociar energia ou viabilizar empreendimentos. E esse aqui pode ser um mecanismo interessante para viabilizar os empreendimentos RSU. Então, assim, eu convido a todos a lerem esse artigo de destaque, tem mais detalhes, né? Não daria para cobrir todos os aspectos aqui, e convido a todos, e no final pode fazer perguntas nesse sentido. Aí eu termino aqui o comentário desse artigo, Alice, e vou passar, que é comentar o segundo artigo, que é relativo ao internacional. É até bom só fazendo uma retrospectiva assim, para aqueles que não são nossos assinantes, né? Como é que costuma ser o relatório Team Research, né? Todo relatório tem uma seção de destaque, um artigo internacional e um artigo de inovação. Então, esse do artigo do RSU foi o artigo de destaque, eu vou comentar agora
o artigo que é o internacional. No artigo internacional, nós trazemos o recém-criado mercado de capacidade do Japão, e tem lições muito importantes que poderíamos aprender e acompanhar aqui no Brasil. Em 2011, como todo mundo sabe, teve o desastre lá da usina nuclear do Japão, e aí o país foi forçado a buscar alternativas para repor energia. Então, teve um forte programa Feed-in Tariff, né, programa de incentivo à fonte solar e eólica, por meio do qual os consumidores pagavam uma tarifa maior, né, para viabilizar esses empreendimentos. E aí teve um forte crescimento dessas fontes. E nesse ínterim, ao mesmo tempo, o Japão fez um remodelamento do seu sistema, do seu modelo regulatório do setor elétrico. O Japão era extremamente estatizado, então o Japão era dividido em 10 áreas. Cada empresa nessas 10 áreas era estatal verticalizado, né? Geração, distribuição, comercialização. E aí identificaram assim, bom, vamos abrir o mercado até o varejo, né? Então, desde então, 2016, eles começaram a decair, né? Cada vez mais consumidores de menor porte passaram a ter acesso ao mercado livre. Só que, na medida que abriu o mercado até o varejo, aquela tarifa premium, feed-in tariff, ele acabou, foi extinta. Então, aqueles empreendimentos eólico solar que foram viabilizados com uma tarifa mais elevada passaram a competir no mercado, né? E aí, o que acontece? Esse excesso de oferta, né, teve um boom promovido por esse incentivo, né, esse subsídio, passou a seguir regras de mercado, e aí o preço ele caiu fortemente, e aí as empresas passaram a ter, primeiro, teve essa queda de receita, elas passaram a deslocar outras fontes, então, aquelas termoelétricas a carvão, o gás natural, passaram a ser deslocados, e esse movimento levou as autoridades japonesas a repensarem o seu arcabouço regulatório. Então, inicialmente havia 3 mercados, que é o mercado spot, né, comum, né, o mercado intraday, e aí eles criaram mais 4 mercados. Primeiro mercado, o leilão de capacidade, e aí é um leilão específico, um produto específico para lidar com a variabilidade da produção da feed-in tariff. Um ponto que eu esqueci de comentar que essa forte inserção das fontes eólico-solar acrescentou uma forte variabilidade de produção. Isso causou alguns problemas de confiabilidade. Então, eles identificaram que, bom, temos que ter um leilão de capacidade para que garanta essas fontes despachadas em lugar, né, de despacho para compensar essas variações, e foi criado um produto específico. Então, trazendo aqui a reflexão para o Brasil, talvez seja no futuro interessante pensar no leilão de capacidade com um produto específico para isso. Em paralelo, também foi criado um mercado, um leilão de produtos de serviços ancilares, que é também um tema muito importante. Teve audiência pública, consulta pública aqui no Brasil, 83, no que foi discutido o modelo de serviço ancilar. A Timos Energia fez uma contribuição de cerca de 70 páginas, e tem muito a ver, né, com essa questão, que é a necessidade de remunerar. Então, na medida que fontes hidrelétricas ou algumas fontes eram afetadas pela intermitência, tem que ter uma remuneração específica para compensar essa variabilidade. Então, foi criado um mercado específico de serviços ancilares. Um outro mercado que também surgiu, que é o mercado de fontes despacháveis na base. Então, identificaram também que é importante ter fontes despacháveis na base. Então, completou um ciclo importante. Então, você garantiu, né, aquela fonte na base, uma fonte para prestar serviço ancilar, uma fonte barata, né, que continua, né, a parte de renováveis, eólicas e solar, por exemplo, inquestionável a importância de redução de CO2 e o seu custo menor de produção, mas ela causa efeitos no sistema que são complementares à outra parte. Então, assim, eu convido a todos a lerem esse artigo, traz reflexões muito interessantes
aqui do Brasil, e lá no final do artigo nós comentamos, damos algumas sugestões de transição no Brasil, né? Os serviços sociais aqui no Brasil, eles estão extremamente defasados, tanto em remuneração como na regulação. Então, vou dar um exemplo, na parte de compensação síncrona, o valor foi definido em 2003, desculpa, a partir de uma coletânea de informações que foram pegas na época, e depois a tarifa de serviço ancilar ela foi atualizada a partir do IPCA. Acontece que, no Brasil, agora, a gente tem visto uma forte penetração de serviço ancilar, uma forte penetração de fonte intermitente, e essa forte penetração tem causado uma forte variação na produção hidrelétrica. Então, aumentou de forma exponencial os eventos de liga e desliga das hidrelétricas. Existem agentes do setor elétrico, os principais agentes de geração hidrelétrica. Tinha, por exemplo, 9 eventos de liga e desliga há 10 anos atrás, hoje tem mais de 9.000 eventos. Então, esse liga e desliga da hidrelétrica afeta a sua produtibilidade. Uma parte da água ela sai sem você produzir, então tem uma perda de eficiência. Outro evento causado pela forte penetração das fontes intermitentes foi os chamados para operar uma operação síncrona, né? Então, aquelas usinas hidrelétricas que são preparadas para fornecer reativo, né, em modo síncrono, aumentou exponencialmente também, e com o aumento de custo. Então, o custo operacional, despesas operacionais das usinas aumentaram brutalmente, e a receita atual de serviço ancilar totalmente não cobre. Então, essas reflexões que trazemos no artigo sobre o leilão de capacidade do Japão traz vários aspectos para pensar aqui no Brasil. Um leilão de capacidade com produto de serviço ancilar, repensar, talvez, um mercado específico para despacho na base, que está sendo trazido pela Lei 14.182, é um exemplo também. Então, é isso. Eu termino aqui, né, meu comentário sobre esse artigo, e vou chamar o Giovanni. O Giovanni vai trazer um tema muito interessante, que é o hidrogênio cinza. Nós, aqui no Team Research, nós começamos uma série do hidrogênio. Já comentamos no passado o hidrogênio verde, hoje comentamos o hidrogênio cinza, que é produzido a partir do gás natural. O Giovanni vai comentar esse dilema, né, vai ter entre o hidrogênio cinza e a transição para o hidrogênio azul. E nas próximas edições comentaremos outras questões do hidrogênio. Vou passar aqui a palavra para o Giovanni. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Primeiro, gostaria de agradecer aqui a presença, né, e participação também dos nossos ouvintes. É bastante interessante, né, como a gente vê os assuntos da forma como foram encadeados, né, principalmente na parte de mercado de capacidade, né, que no final do dia, para que você tenha ali maior segurança e flexibilidade sistêmica também, né, no seu sistema elétrico. E o hidrogênio, sem dúvida alguma, ele entra como um energético bastante importante aí para que isso possa ser conseguido, né? Então, vou comentar um pouquinho aqui do artigo, né, que a gente fez aí nesse mês, na sessão de inovação, né, o artigo Hidrogênio Cinza, Perspectivas, Desafios e Papel na Transição Energética. Como o Vitor bem comentou, né, nas últimas edições do Team Research, a gente comentou sobre a questão de como os mercados de energia estão trabalhando hoje na transição energética. Basicamente, quando a gente fala em transição energética, há 3 pilares consolidadores desse movimento. O primeiro pilar, sem dúvida, é a descarbonização da matriz elétrica e também energética dos países. O segundo pilar é a eletrificação da economia em conjunto com ações de eficiência energética, justamente para que você torne mais racional o uso final da sua energia numa economia mais eletrificada. E o terceiro pilar, tão importante quanto os outros dois, é justamente o pilar de investimentos em novas tecnologias, né, que se traduzem em ações de pesquisa e desenvolvimento também. Relativamente a esse último pilar, pessoal, um dos assuntos que a gente trouxe também aqui no time do Research foi sobre
os green bonds, né, como que esse mercado evoluiu ao longo dos últimos anos, né, e qual é a contribuição dos mercados de capitais nesse sentido. E também nesse pilar, né, a gente traz hoje a questão do hidrogênio cinza, né, como novas tecnologias que estão sendo pesquisadas em prol aí desse uso desse energético para garantir segurança sistêmica também. Então, pessoal, atualmente a produção de hidrogênio, né, ela está mais voltada para o atendimento do setor industrial, né. Em 2021, foram produzidos cerca de 90 megatoneladas de hidrogênio, né. A gente teve, se a gente for comparar 2021 com 2020, isso representa algo em torno de 50% de crescimento no year over year, né, do ano a ano, nos quais 40 dessas 90 megatoneladas foram utilizados justamente para refino de petróleo, sendo como matéria-prima ou fonte de energia, tá? E as outras 50 megatoneladas foram destinadas ao segmento de produção industrial, né, produção de químicos, fabricação de aço, por exemplo. O processo atual mais maduro, né, para a produção do hidrogênio hoje é por meio da reforma a vapor de gás natural, que é a chamada SMR, que é o Steam Methane Reform, na sigla em inglês. O hidrogênio produzido por meio desse processo é justamente chamado de hidrogênio cinza, tá? Esse processo, pessoal, é basicamente dividido em duas etapas, tá? A primeira etapa, ela consiste na adição de vapor de água ao gás natural, né? Esse processo, ele tem uma natureza endotérmica, né? Ou seja, necessita de grande quantidade de energia, a qual é obtida utilizando também gás natural como energético, né? A gente está falando aí de temperaturas entre 600 e 900 graus Celsius. E esse processo tem como o produto o próprio hidrogênio e como produto associado o monóxido de carbono. A segunda etapa desse processo, né, é conhecida como reação de deslocamento gás-água, ou seja, ou reação de shift, também que a gente chama. O que é essa reação, né? E no que se constitui essa reação? É justamente a reação de purificação do hidrogênio obtida na primeira etapa. E como produto associado, aí tem-se a produção de dióxido de carbono. Esses dois processos ocorrem em equipamentos diferentes dentro da planta de SMR de hidrogênio, tá, pessoal? Então, basicamente, você coloca o hidrogênio no primeiro processo, você coloca gás e água no primeiro processo, vapor de água no primeiro processo, obtém hidrogênio, monóxido de carbono, e aí você vai refinando a sua molécula até você ter uma pureza ideal para que essa molécula seja utilizada como energético. Tem um outro processo também de obtenção do hidrogênio, né, que é conhecido como reforma autotérmica, que combina esses processos básicos da reforma a vapor em um único equipamento, né, o que no final do dia traz uma facilidade, uma otimização do ponto de vista de produção do CO2 no processo, para uma futura captação desse gás para utilização ou mesmo armazenamento dele. Então, no processo de SMR, que é o processo convencional, devido a duas etapas que são feitas em equipamentos distintos, você pode ter uma fuga, uma perda de CO2 durante o processo, e no processo de reforma autotérmica, você otimiza essa captura de CO2 dentro de um mesmo equipamento, que no caso é o reformador, tá? E falando um pouquinho aqui também das perspectivas internacionais, a rota tecnológica do hidrogênio cinza é uma rota que vai ser gradualmente substituída pela do hidrogênio azul, né? O hidrogênio azul difere do hidrogênio cinza justamente pelo fato de captura e armazenamento do dióxido de carbono, visto, logicamente, né, as necessidades e desafios do Acordo de Paris para limitar a elevação da temperatura global em até 1,5 graus Celsius. E em uma perspectiva mundial, grande parte dos países atualmente utilizam a rota tecnológica do hidrogênio cinza, né, como a gente comentou também brevemente aqui no começo da nossa fala, e essa será a tendência até 2030.
claro, né, a gente tem uma maturidade tecnológica maior dessa rota. A gente tem a rota do hidrogênio azul entrando e se desenvolvendo ao longo desse prazo, né, ao longo dessa década, para que ela possa, a partir de então, né, a partir de 2030, vir a ser a tecnologia líder, né, na questão do hidrogênio, da produção do hidrogênio, com a captura e utilização de dióxido de carbono, e a partir de um momento posterior, aí você tem a rota do hidrogênio verde caminhando em paralelo, né, o desenvolvimento tecnológico com o hidrogênio azul para que, ao final, a partir de 2050, né, segundo dados de uma nota técnica também da empresa de pesquisa de energia aqui, da EPE, a gente tem a rota do hidrogênio verde, aí sim consolidada e sendo a líder tecnológica para a obtenção do hidrogênio. Bom, pessoal, então esse foi aqui um comentário bastante breve aqui do artigo da coluna de inovação do Teams Research, né? Eu convido a todos também a lerem, que a gente traz mais detalhes ali sobre os processos, esses dois processos que eu comentei aqui para a obtenção do hidrogênio. Nas próximas edições, como o Vitor falou, a gente vai continuar com a cobertura especial do hidrogênio, né? A gente vai comentar na próxima edição sobre o hidrogênio azul e também na outra, que virá sobre o hidrogênio turquesa, e eu queria deixar muito agradecido a todos também, tá, pessoal? Muito obrigado, Giovanni. Permita-me só um complemento, né? Até fazer um link com o artigo anterior que comentamos, o RSU, né? No artigo do RSU, nós comentamos uma usina RSU, só que um processo de gasificação. Ela faz waste to hydrogen, pega o RSU e transforma em hidrogênio. E aí essa usina lá no Egito é próxima ali do litoral, né? Então esse hidrogênio pode ser liquefeito e transportado. É claro que a tecnologia de gasificação ela é muito mais cara do que a de queima, que é a mais comum aqui no Brasil. Mas, assim, é um ponto para monitorar. Se esse empreendimento do Egito que foi divulgado se viabilizar, é um ponto para a gente monitorar. Outro ponto que, só para sintetizar um pouco o que o Giovanni falou, tem hidrogênio cinza, que é sem captura de carbono. Alguns países vão fazer uma transição para o azul com a captura de carbono, lá no artigo você vai ver, e outros países vão migrar direto para o verde, né? E aí um ponto que a gente tem que observar é que talvez esse retrato foi tirado antes do conflito da Rússia com a Ucrânia, que na medida que a Europa vai remodelar toda a sua cadeia de fornecimento para substituir a Rússia, talvez isso mude um pouco. Como é que vai ficar a dinâmica do hidrogênio cinza e o hidrogênio verde? Como é que vai ficar essa dinâmica? Por que é importante monitorar isso? Que as soluções tecnológicas que acontecerem na Europa do hidrogênio vão rebater aqui no Brasil. Então, é isso. Então, eu termino aqui os comentários. Obrigado, Giovanni. E agora eu vou chamar a Fernanda, que ela vai comentar o status da regulação. Obrigada, Vitor. Boa tarde a todos. No quesito regulação, nós tivemos vários atos publicados, algumas CPs, consultas públicas que foram abertas, importantes para o setor, e alguns destaques do mês de abril concernem a temática de leilões, com aprovação e publicação do edital do leilão de energia nova -4, e a publicação também das diretrizes para os leilões de energia nova -5 e -6. Então, começando com o primeiro deles, né, de acordo com o cronograma de leilões que nós temos previstos para esse ano de 2022, marcado para o dia 27 de maio, o LEM, Leilão de Energia Nova -4, será promovido pela ANEEL com a CCE, sendo este o primeiro leilão de geração para o ano de 2022. O edital foi aprovado no dia 26 de abril e o certame será destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétrica, solar, fotovoltaica, eólica e termoelétricas a biomassa. Para os empreendimentos que se sagrarem vencedores desse certame, o início de suprimento será em janeiro de 2026, com diferentes prazos de suprimento a depender do tipo de fonte. Então, para o caso dos empreendimentos hidrelétricos, e aí
cabem CGH, PCH e UHE, e ampliação de empreendimentos existentes, e também os termoelétricos a biomassa, o período de suprimento é de 20 anos, e para os empreendimentos eólicos e os solares fotovoltaicos, o prazo de suprimento será de 15 anos. Além disso, o edital também prevê os valores correspondentes aos preços iniciais e de referência para a submissão dos lances, né, que acaba sendo diferenciado pela presença ou não de outorga. Então, para os empreendimentos sem outorga ou com outorga e sem contrato, para a fonte hidráulica e termoelétrica biomassa, o preço fica no valor de R$ 315 por megawatt-hora, e para os eólicos e solares fotovoltaicos de R$ 225 por megawatt-hora. Por outro lado, para os empreendimentos com outorga e com contrato, para PCHs e CGHs, de R$ 268,45 por megawatt-hora, e para as UHS, de R$ 187,69 por megawatt-hora. E para as eólicas e solares fotovoltaicas, de R$ 204,65 por megawatt-hora. É válido lembrar também que a empresa de pesquisa energética publicou no mês de janeiro deste ano o resultado do cadastramento deste certame, que configurou um cenário de 1.894 projetos cadastrados para esse leilão, totalizando 75 GB de potência, com destaque aí para os projetos solares e eólicos. E aí, dando sequência para o próximo leilão, para os próximos leilões, para os LENs A-5 e A-6, esses certames acontecerão sequencialmente no dia 16 de setembro, e eles tiveram as suas diretrizes publicadas na portaria 41 de 14 de abril. O prazo de cadastramento foi até ontem, no dia 11 de maio, e algumas considerações em relação a esses certames é que não haverá limite de inflexibilidade para os empreendimentos termoelétricos com CVU não nulo. Além disso, há previsão de desconto na TUG e na TUST para as fontes solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada, conforme previsto na legislação, e acontecerá de forma idêntica ao que acontecerá para o leilão de energia nova -4. Ou seja, os empreendedores que se sagrarem vencedores do leilão terão o desconto analisado posteriormente pela diretoria da ANEEL. E, além disso, para estes certames, fica previsto uma reserva de 50% da demanda declarada das distribuidoras para as usinas hidrelétricas de até 50 mega, em cumprimento com a lei da privatização da Eletrobras, a Lei 14.182. Para o leilão A-5, serão negociados contratos com início de suprimento em 1º de janeiro de 2027, na modalidade quantidade para as fontes hidrelétricas, com prazo de suprimento de 20 anos, e para os eólicos e solares fotovoltaicos, com prazo de suprimento de 15 anos. Também serão sagrados contratos na modalidade de disponibilidade para resíduos sólidos urbanos, RSU, termoelétricos a biomassa, carvão mineral nacional e biogás, com um período de suprimento de 20 anos. E, por outro lado, para o leilão de energia nova -6, o início de suprimento se dará a partir de 1º de janeiro de 2028, consagrando aí contratos na modalidade quantidade para empreendimentos hidrelétricos com prazo de suprimento de 20 anos e eólicos no prazo de suprimento de 15 anos. Um ponto importante aí para colocar é que para especificamente o leilão A-6 não está prevista a contratação da fonte solar, apenas no leilão A-5, e também na modalidade de disponibilidade para o LEM A-6, para as fontes de resíduos sólidos urbanos, termoelétricos a biomassa e gás natural de ciclo aberto, combinado, ampliação, e inclusive por meio de fechamento de ciclo térmico, com período de suprimento de 20 anos. Bom, e aí, para além desses 3 certames, nós tivemos também no dia 12 de abril a publicação de um decreto, o decreto 11.042, que regulamenta a contratação de 10 GB de empreendimentos térmicos a gás natural e hidrelétricos até 50 mega. Contratação essa que ela está prevista na Lei da Privatização da Eletrobras, a 14.182, e de acordo com o decreto, serão duas modalidades de contratação previstas. Então, para a contratação de empreendimentos termoelétricos a gás natural, essa
Essa contratação se dará através de leilões de reserva de capacidade, na modalidade de energia de reserva, e para os empreendimentos hidrelétricos de até 50 mega, essa contratação acontecerá via leilões de energia nova -5 a -6. Ao que menciona as térmicas a gás natural, para essas usinas, a regulação traz algumas premissas detalhadas em questões regionais. Ao todo, serão 8 GB dividido por região, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, e com diferentes prazos de início de suprimento. O texto também condiciona para essa contratação que as usinas termoelétricas precisam ter flexibilidade média anual de 70%, e para a região Norte, Nordeste e Sudeste, a priorização será a contratação de térmicas que utilizem gás natural nacional. Por outro lado, para as hidrelétricas de até 50 mega, a previsão é a contratação de 2 GB, sendo destinados 50% da demanda inicialmente declarada das distribuidoras à contratação de tais empreendimentos, até a consecução dos 2.000 mega, dos 2 GB de capacidade instalada, e priorizará também empreendimentos localizados no estado com maior número de projetos habilitados no leilão. Bom, de maneira geral, esses foram os destaques do mês de abril, e estamos aí abertos para qualquer dúvida. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Pode ver assim, que no movimento ela trouxe várias questões importantes, né? Então, os próximos leilões de energia nova terão demanda da distribuidora, um ponto, né? As distribuidoras, na iminência de abertura do mercado, estão um pouco receosas de declarar demanda. Ao mesmo tempo, tem o leilão de capacidade, que é uma forma de garantir a confiabilidade e que esse custo recaia para todos os usuários. Eu vou chamar o Gustavo, que vai falar o capítulo de suprimento e informação de preço. Obrigado, Vitor. Boa tarde, pessoal. Mais uma vvez, a gente aqui apresentando o Teams Research, né, um relatório em base mensal. A gente tem sempre reuniões mensais com os clientes. Hoje a live, como o Vitor falou, né, em comemoração ao Dia da Energia, aberta ao público. Eu vou apresentar brevemente as nossas expectativas de preço para os meses à frente, e falar um pouquinho dos valores já realizados, né, nesse ano, especialmente no mês passado, mês de abril. Então, a gente teve um mês de abril onde o PLD fechou um piso regulatório, né, de R$ 57,70 para todos os mercados, característica que vem se repetindo desde o mês de fevereiro. Em termos dos principais parâmetros, né, do ponto de vista de despacho das usinas e formação de preço, com relação à ENA, né, energia natural afluente, o Sudeste, Centro-Oeste, fechou o mês de abril com 40 GB médios, isso representa algo como 74% da MLT, o Sul 10 GB, né, 157% da MLT, Nordeste e Norte 62% e 106%, respectivamente. A gente tem visto uma mudança, a hidrologia vindo bastante favorável, né, nesse ano, divergindo um pouco do que vinha acontecendo no ano passado, onde a gente, inclusive, fez diversas lives abordando o tema da crise hídrica, no qual a opinião da Timos se mostrou verdadeira, né? A gente entendia que a gente ia conseguir passar por esse período sem, a despeito de ser um período crítico, né? A gente entendia que ia conseguir passar por ele sem sobressaltos, a ponto de levar a um racionamento de energia, e de fato isso se mostrou verdadeiro. A gente entrando agora no ano com um sistema operando com certa folga quando comparado ao ano anterior, sobretudo no Sul, né, que é um submercado bastante errático e que tem um regime hidrológico bastante característico, né, e tem se mostrado com uma geração bastante alta quando comparado à média histórica, né. E isso se materializa também no nível dos reservatórios. O Sudeste fechou o mês com 67% da capacidade máxima, o que também se verifica no Sul. Já Nordeste e Norte, fechando em algo como 96% e 99% da capacidade máxima, respectivamente, né? Com relação à carga, o SIM fechou o mês de abril com 69 gigamédios, aproximadamente, e é uma variação positiva de 1% em relação aos mesmos valores do mês anterior, do mesmo mês, no ano anterior. Já a região Sudeste, né, a principal região para formação de preço, onde tem o maior consumo do Brasil, fechou o mês com uma carga na casa dos 41 gigamédios. Isso representa algo como 3,1% acima do registrado no mesmo mês do ano anterior também. Com relação à importação, em decorrência, né, desse regime hidrológico positivo, não houve importação no SIM nesse mês, né? E aí,
nossa previsão, a habitual previsão de médio prazo, né, a gente utiliza um disclaimer importante, sobretudo por se tratar de uma live aberta, né? A metodologia utilizada na previsão de médio prazo contempla rodadas encadeadas, né, dos softwares oficiais utilizados pelo ONS e pela CCE para formação de despacho e preço, respectivamente, ou seja, New Wave e Decomp. São simulações mensais interligadas com 3 cenários distintos de afluência, né, no período de maio agora até dezembro de 2022. E o intuito dessa abordagem, né, é uma abordagem perspectiva, né, que a gente fornece de como as tendências de preço vão se materializar até o final do ano de 2022, de modo que a operação do sistema no curto prazo, como também o cálculo diário do PLD, que apresentariam, né, eventualmente, um descolamento de mercados e possível volatilidade intradiária de preços, não são capturadas nesse tipo de rodada encadeada, né, com visão mensal que a gente traz habitualmente. E dito isso, né, a gente aborda agora as principais variáveis de interesse para fins de formação do preço. Em primeiro momento, né, a meteorologia, os modelos de projeção do El Niño indicam que a probabilidade de mudança de saída da Laninha vem se reduzindo, e com isso, né, a gente pode observar uma piora nas condições climáticas no segundo semestre. O começo de maio agora tem mostrado um pouco, e talvez continue indicando, né, chuvas acima da média, sobretudo no submercado sul. Porém, após esse período, é esperado que o sistema volte a ficar um pouco mais cedo, né, com a entrada do período seco agora, a partir do segundo semestre do ano. Em termos de armazenamento, né, como a gente destacou, houve uma subida durante o mês de abril, valores acima dos últimos 4 anos já, para a mesma época do ano. A carga, a previsão da carga na primeira revisão quadrimestral do planejamento anual, de 2022 até 2026, teve uma variação negativa quando comparada ao planejamento original, né, foi algo como 3 gigamédios de revisão. A gente pode citar alguns fatores contribuindo para essa redução, como, por exemplo, o conflito na Ucrânia, né, que deve pressionar ainda mais os patamares de inflação, que a gente tem observado, inclusive, no Brasil, com revisões periódicas da Selic, na tentativa de segurar a inflação, que não tem surtido efeito, né? É esperado já uma revisão ainda maior para a Selic, na faixa dos 13%, 13,25%. E a guerra, como consequência disso, né, como a gente destaca, ela exige uma política monetária mais restritiva, e isso, obviamente, vai impactar a atividade econômica de 22 e 23, né? E, por consequência, a indústria também que tem sido impactada por esse ambiente de incerteza, pelo prolongamento também dos gargalos nas cadeias de suprimento, né? Isso se manifesta, inclusive, nos investimentos, até do ponto de vista da energia renovável, né, que tem um custo CAPEX em geral mais baixo que as outras fontes, e mesmo essas usinas, essas fontes, já têm mostrado dificuldade nos investimentos no momento corrente, em decorrência dos aumentos dos custos de CAPEX. E isso a gente vê bastante aqui na Timos, em função dos clientes que a gente tem representado, tanto nacionais quanto estrangeiros, né? Para os anos seguintes, a gente espera um ambiente de maior estabilidade econômica, né, a recuperação da confiança dos agentes, uma maior expansão da demanda interna e, consequentemente, do PIB, e a manutenção das perspectivas de bom desempenho para os setores produtivos de commodities, né? O Brasil possui boa competitividade nesse segmento e também um posicionamento internacional relevante. De maneira contrária, né, as taxas de crescimento do PIB elas foram revisadas para baixo por conta das taxas de juros, como a gente também destacou, mais pressionadas, né, e da maior incerteza fiscal. O PMO de maio agora trouxe uma previsão da carga do SIM pelo ONS na casa de 68 gigamédios, também em linha, né, ao plano quadrimestral de 2022 a 2026. A ENA prevista, a gente utiliza 3 cenários, um base, o seco e o úmido. O cenário seco a gente entende que pode ficar em algo como 67% da MLT, no cenário base 74%, no úmido indo até 79%, né, isso para o Sudeste, Sudeste e Centro-Oeste. A expansão da transmissão, também destaque para o PMO de maio. Ao longo agora dos meses de março e abril, houve 4 importantes obras finalizadas, né, com ganhos de fluxo entre o Sudeste, o Norte e o Nordeste. E, além disso, a linha Xingu, Serra Pelada e Miracema, que também aumenta o limite de transmissão entre Norte, Não Imperatriz e Sudeste, é prevista para terminar em novembro de 2022. E, diante desse quadro, né, a gente estima para o ano de 2022 um PLD médio no cenário básico para o Sudeste na casa de R$ 82, podendo ir ao cenário seco de 178 no cenário úmido de R$ 57, né, também no piso regulatório. Esses valores também são iguais ao submercado sul, a gente não enxerga descolamento. Já para o Nordeste, no cenário básico, o PLD para 2022 poderia ir para um patamar de R$ 81, no seco chegando a 178, no úmido também de 57. Valores esses iguais ao submercado norte. Para o armazenamento, a gente entende que em dezembro de 2022, o armazenamento do SIM como um todo pode chegar a 42%. Já o pico deve ocorrer no mês de junho, agora com 76%, que representaria algo como 31 pontos percentuais acima do registrado para o mesmo mês do ano de 2021.
E aí, a última variável de interesse, né, como resultado do processo preditivo, seria o GSF, que no nosso cenário base para 2022 ficaria em algo como 86%. Tá legal? Devolvo para o Vitor. Obrigado. Obrigado, Gustavo, pelos comentários. E eu vou chamar a Alice, que ela vai ler algumas perguntas, e no final vou comentar também alguns aspectos do relatório e também a gente vai mandar um formulário de perguntas, como aperfeiçoar aqui o relatório e a live. Mas vou começar pelas perguntas, Alice. Certo, obrigada, Vitor. A primeira pergunta que nós recebemos aqui da audiência foi sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Com esse novo plano, o Waste to Energy pode vir a ocupar uma porcentagem relevante na matriz elétrica? Excelente pergunta, assim, tomara que ocupe quanto mais for possível, né? Como a gente comentou no relatório, o investimento RSU resolve vários problemas ao mesmo tempo, né? Problema ambiental, dá confiabilidade por estar localizado aos grandes centros urbanos, né? E a importância do plano é o seguinte: vocês vão ver lá um mapa e tem os municípios. Então, assim, você vê os municípios que estão com área inadequadas de manejo dos resíduos sólidos, né? E também os municípios que jogam seu lixo em outros municípios. E aí, como eu comentei do PL 924, esses municípios, né, eles podem combinar, fazer consórcios para que esse manejo ocorra de forma adequada e possa também gerar energia por meio dos empreendimentos. Então, assim, a conjunção do plano e com o PL 924 pode dar uma diretriz para os municípios resolver esse problema do manejo dos resíduos sólidos, aproveitar para aperfeiçoar a sua gestão pública e também ter uma receita adicional, né, do município e reduzir as externalidades, né, que acontece. Muito obrigada, Vitor. A nossa segunda pergunta é para o Giovânio. Quais são os desafios para poder desenvolver um mercado de hidrogênio no Brasil, os desafios regulatórios? Bom, pessoal, muito boa pergunta, né? Eu acho que as novas tecnologias, elas sempre enfrentam desafios, né? Tanto do ponto de vista de implantação de CAPEX, OPEX, né? Até o desenvolvimento da indústria nacional também, nesse sentido, né? Assim como a gente acompanhou no Proinfo, né? Lá nas fontes renováveis também de energia, o governo estimulando, né, a adoção dessas fontes aqui no Brasil, e certamente com o hidrogênio não será diferente, né? A gente tem aí além do ponto de vista tecnológico, né, você precisa também ter um arcabouço regulatório que dê sustentabilidade, que dê segurança regulatória, né, e jurídica também, para que o investidor tenha um sinal, né? Não só o sinal econômico, como também o sinal regulatório para a implantação dessa fonte aqui no país. Né? A gente vê planos, né? Por exemplo, até a Alemanha também, com um programa de cooperação aqui para o desenvolvimento do hidrogênio verde aqui no país, né? Entre outros planos também, mas é preciso, de fato, criar-se, né, um arcabouço regulatório para o deslanche, de fato, né, para o deployment dessa tecnologia. Né? Então, sem dúvida alguma, é uma tecnologia que ela vai precisar, sim, vamos precisar aqui no Brasil desenvolver esse arcabouço regulatório que hoje não existe de fato. Permita-me complementar, José. O principal aspecto ainda do hidrogênio é o seu custo, ainda é um custo elevado, e é claro que, à medida que ocorrer os incentivos do governo, vai ter uma redução da sua capacidade de produção. Existe toda como eu comentei no nosso artigo, existe as várias rotas, né, de tecnologia, tem o verde, tem o azul, tem o cinza, e como esses vão se comportar no futuro. E, por exemplo, o próprio posicionamento estratégico. Então, por exemplo, você pode colocar o hidrogênio
próximo ao litoral. Então, por exemplo, existe empreendimentos existentes, como uma termoelétrica, que pode colocar ali uma planta de hidrogênio verde, liquefazer e aproveitar o porto para exportar. Outra política, por exemplo, o Brasil importa muito amônia, então você pode substituir, né, pegar o hidrogênio e transformar em amônia. Talvez assim vai se buscar os pontos onde o hidrogênio se comunique com algumas indústrias, e aí vai depender muito dos custos de conversão, de transporte. É claro que cada país agora está justamente nessa discussão, e aí, como comentei, esse conflito entre Rússia e Ucrânia foi criado, a Europa criou o plano REPowerEU, né, que é a substituição da Rússia, então vai mexer ali com todas essas questões ali de remanejamento dos fornecedores e vai impactar, inclusive, na estratégia de hidrogênio. Então, só um complemento rápido. E aí, agora comentando um pouquinho, talvez ainda nesse mês, ou no próximo mês, o time de research vai enviar uma pesquisa, tá, para os assinantes e também para as pessoas que se cadastraram para acompanhar a live hoje. Então, vamos perguntar o que vocês acharam do relatório, se tem comentários que podem ser acrescentados, tanto no relatório como na live. E complementando, talvez fazer uma síntese global de tudo que foi falado aqui, né? Sempre o time de research tem essa estrutura, né? É um artigo de destaque, um artigo internacional, um artigo de inovação, vem o destaque da regulação, vem a parte de suprimento, né? Que o Gustavo não são rodadas encadeadas do meio do conta. Então, convidamos todos, né, vocês assinarem o time de research, né? Sempre tem um relatório mensal acompanhado de uma live que os assinantes podem fazer perguntas e trazendo um nível de reflexão, né, de cada um desses artigos que comentamos, né? No artigo de destaque falamos sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, então vai criar toda uma nova dinâmica que vai abrir novas possibilidades, né, tanto para o aperfeiçoamento dos municípios, aperfeiçoamento de novos negócios voltados para o RSU. No artigo sobre o recém-criado leilão de capacidade do Japão, traz toda uma reflexão de como podemos aperfeiçoar os leilões de capacidade. Então, por exemplo, muitos questionam, né, por exemplo, as termoelétricas do leilão da Lei 14.182, mas, por exemplo, a gente comentou, no Japão foi criado um mercado de usinas geradas na base, foi criado também um mercado para serviços ancilares, né, um mercado para compensar a variação de fontes intermitentes, para substituir. Então, são fenômenos mais ou menos mundiais que vão acabar rebatendo no Brasil. Então, são pontos que vamos observar aqui. Por fim, né, comentamos hidrogênio, né, o Giovanni comentou hidrogênio cinza, né, e aí, nas próximas edições de inovações, continuaremos abordando hidrogênio sobre outras tecnologias. Então, Alice, já que respondemos todas as perguntas que apareceram, né, deixo você terminar aqui nossa apresentação de hoje. Certo, obrigada, Vitor. Antes de terminar, a gente ainda tem uns minutinhos, eu vou fazer uma pergunta que chegou aqui depois para o Giovanni, uma última pergunta que a gente recebeu há pouco. Giovanni, qual rota do hidrogênio você imagina ser a mais favorável para o Brasil? A verde, aproveitando o nosso grande potencial renovável, ou a azul, aproveitando o alto volume de gás reinjetado do pré-sal? A pergunta é do José Romero Rego. Bom, José, muito obrigado pela pergunta, né? Eu acho que é um movimento, como eu tinha comentado na exposição, é um movimento que ele é de transição entre as tecnologias, né? A gente tem a tecnologia hoje de hidrogênio cinza, a Petrobras, inclusive, já faz hidrogênio cinza. Em paralelo a isso, a gente tem um desenvolvimento de uma tecnologia, a gente tem a tecnologia do hidrogênio azul sendo desenvolvida, e para isso dependem de variáveis, né, principalmente no que tange ao armazenamento do CO2. Né? Existem as rochas, precisam ter uma certa porosidade, né, algumas certas características físico-químicas também, para que esse CO2 ele seja capturado e não tenha-se muita
escape desse gás para a atmosfera, né? Então, existem alguns estudos aqui, inclusive estudos técnicos também, principalmente no reservatório ali na Bacia do Paraná, né, e não é na bacia inteira, mas tem certos pontos ali da Bacia do Paraná que podem ser utilizados para o armazenamento de CO2, né? Enquanto a tecnologia do CO2 ela se desenvolve, né, a tecnologia do hidrogênio verde corre em paralelo para que isso possa ser desenvolvido também. Como o Vitor bem falou, né, muitos desses movimentos de desenvolvimento tecnológicos, né, principalmente com esse retrato que a gente tem externo, né, certamente eles vão ser trazidos aqui para o país, assim como foi para a eólica, assim como foi para a solar também, e isso pode acabar induzindo o desenvolvimento mais rápido da tecnologia do hidrogênio verde. Então, acho que tem espaço para as duas tecnologias, né? Certo, muito obrigada, Giovânio. Vitor, posso fazer uma última pergunta que Claro. recebemos aqui também? Essa pergunta também sobre hidrogênio, qual a importância da planta de hidrogênio verde que está em desenvolvimento no Ceará? Excelente pergunta, tá? A importância é importantíssima, tá? Primeiro, ali na região do Nordeste, sabemos que tem uma elevada penetração de fontes eólicas, então o hidrogênio ali ele pode ser uma forma de compensar o curtailment, né? Então, uma eólica que ia ter que parar a produção devido ao congestionamento da rede, ela pode produzir, né? Então, produz né, uma forma de armazenamento de energia na forma de hidrogênio. E aí, como está perto do litoral, ali tem perto do porto, né, aquilo ali facilita o efeito e exportar, de uma maneira. Então, é importantíssimo, né? Todo empreendimento de hidrogênio agora vai ser importante, primeiro, para testar a tecnologia e para criar uma massa crítica no Brasil. Precisa formar pessoas, né? Então, quanto mais engenheiros tiverem contato com essa nova tecnologia, melhor para o Brasil. Então, é importantíssimo. Muito obrigada, Vitor. Pessoal, então encerramos as perguntas e vamos encerrar também a nossa live. Antes, eu gostaria de dar só 2 avisos. A gravação desse encontro estará disponível no YouTube da Timos e será enviado por e-mail para todos vocês nos próximos dias. E nesse mês de maio, excepcionalmente, o relatório Timos Research será disponibilizado gratuitamente para todos os inscritos nessa live. Caso você não tenha recebido o e-mail com o arquivo, por favor, cheque a sua caixa de spam ou envie um e-mail para research@timosenergia.com.br que iremos reenviar. Eu coloquei também esse endereço de e-mail no chat. Muito obrigada a todos